Senhor, muito obrigada por estarmos aqui. Estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, nos instrui, nos ensina, que essa seja uma manhã de edificação, de ensino, que nós possamos aprender a sermos mulheres que inspiram, que possamos viver uma vida tão parecida contigo, Jesus, que as pessoas possam olhar para nós e nos ver como um exemplo, uma inspiração, uma motivação para ser diferente. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Essa mensagem eu quero falar sobre exatamente isso, como ser uma mulher que inspira. Eu acredito que a principal maneira de influenciarmos pessoas é exatamente isso, pessoas. Fala sobre relacionamentos. Essa é a forma mais prática de nós inspirarmos outras pessoas. Porque a gente não só inspira por aquilo que a gente fala, mas sobretudo por aquilo que a gente faz. Falar até soa e a gente acredita por um tempo, mas fazer é outra os 500, como diz, né, no Brasil. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Como viver uma vida em nossos relacionamentos para inspirarmos outras mulheres, nossa família e as pessoas que estão próximas de nós. E é por isso que eu quero falar exatamente sobre isso. Como viver uma vida que inspira em nossos relacionamentos. Eu não sei se você já percebeu, mas todo mundo aqui em algum momento da vida já estudou, já fez algum curso, né? Já estudou na escola, fez faculdade, ou talvez você fez um curso. Quem aqui fez natação quando era mais nova, né? Quem aqui estudou inglês? Gente, inglês não, você não precisa estudar inglês. Mas fez um cursinho de inglês, né? Pelo menos tentou. Quem aqui já fez culinária? Bruna, com certeza. A gente já fez vários cursos. Já percebeu que tem curso de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito? E que a gente estuda várias coisas? Mas quantos aqui já se matricularam numa escola e fizeram um curso sobre relacionamento? Você percebe que a gente já estudou, às vezes até um negócio assim, tão longe da nossa realidade, mas a gente nunca estudou sobre algo que é tão importante e tão necessário na nossa vida, relacionamentos. Por quê? Porque a nossa educação, ela crê numa educação continuada. A gente está aqui, a gente estuda, a gente se aprimora, a gente faz 1 milhão de cursos. Mas no fundo, ninguém ensinou a gente a se relacionar. A gente nunca parou para estudar sobre isso. Gente, quem aqui, quando foi casar, teve alguém que sentou a gente e disse assim, senta aqui que eu vou te ensinar a brigar honestamente. Alguém te ensinou a brigar? Fala aí, minha gente, me ajuda a pregar. Alguém te ensinou a brigar? Pois deveria ter ensinado, porque a gente briga. Briga ou não briga? Quem nunca teve uma briga? Aí a pessoa faz, meu Deus, pastora, a senhora briga? Briga, todo mundo briga. Briga ou não briga? Quem nunca teve uma discussão no casamento, mas ninguém sentou aqui para dizer assim, olha, quando você brigar, você vai brigar deste jeito. É assim que se tem uma discussão. Ninguém nunca ensinou, porque as pessoas não estão preocupadas em nos ensinar sobre relacionamentos. Mas deixa eu te dar uma chave. Relacionamento é a área mais essencial para alguém que quer inspirar. É saber se relacionar. Saber lidar com pessoas. Porque saber lidar com gente, é existir. Porque existir é se relacionar. A gente já se acorda se relacionando, dando bom dia para a pessoa que está do lado da gente. Se tiver alguém. Se não tiver, nem que seja no meio da rua, guardinha. Bom dia você vai ter que dar. No caso aqui não vou falar inglês, porque eu não vou passar vergonha com vocês. Mas vocês sabem. A gente fala com as pessoas, porque nós estamos em constante relacionamentos. A gente já acorda se relacionando. E deixa eu te dizer, o que diferencia pessoas que inspiram de pessoas que não inspiram é exatamente isso. São pessoas que sabem lidar com pessoas e com suas emoções. Existe uma pesquisa que mostra que 87% de todas as organizações, empresas grandes, multinacionais, que quebram não por causa do mercado financeiro, quebram por atitudes individuais das pessoas de comando. É assustador isso, mas é verdade. A gente pensa que é a economia, não. É o líder no comando que não sabe lidar com gente que faz a empresa quebrar. Se a gente bem soubesse disso, a gente ia ter que ser expert em lidar com pessoas. A gente tinha que aprender a o quê? A influenciar e se relacionar com pessoas, porque tudo é gente. E gente, já dizia Hobbes, é um pouco complicado. É ou não é?
Gente, a gente é o mais complicado de todos. Tem ser humano mais complicado do que eu? Claro que não tem. Eu tenho muitas complicações, você não tem, não? Gente, é uma coisa incrível. Ontem eu me vi tão complicada, porque eu disse assim para minha filha, eu estava botando a pequena para dormir. Laura entrou no quarto, já atrapalhou o começo do sono. Eu disse, Laura, Helena está dormindo. Se você entrar de novo nesse quarto, você vai acordar ela. Mamãe, eu só queria saber se a gente pode comer doce e fazer uma cabana. O que foi que eu fiz? Eu precisava colocar a menina para dormir. Eu disse, coma tudo. Vai embora, agora. Ela saiu. Deu 5 minutos, a menina não me abre de novo a porta e acorda a menina que está dormindo. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Porque eu estava botando a pequena para orar, ter o meu tempo, meditar. Eu disse, Laura, o que foi? Mamãe, eu posso marshmallow e Sara chocolate? Eu disse, mulher, tu não perguntou se podia comer doce? Pode! Saí, peguei as duas, eu digo, olha, eu falei que não era para entrar no quarto. Você acordou, sua irmã não já tinha dito. Aí depois que eu dei o carão nelas, eu parei e pensei, meu Deus, mas a gente é complicado demais. Se os filhos não pedem as coisas, a gente reclama. Se pede, a gente reclama. Que elas não me escutem, mas é a verdade. Não é? E a gente precisa aprender a se relacionar, a deixar de ser complicado. Porque, gente, a maneira como a gente lida com pessoas vai dizer se a gente influencia ou se a gente não influencia outras pessoas. Já se foi o tempo que se achava que a pessoa mais bem-sucedida na vida era o melhor aluno. Não é? O CDF da sala. Quem nunca pensou que o menino que só tirava 10 em matemática, física e química que ia ser o melhor? Não é, gente. Acabou essa história, não existe mais isso. A pessoa mais bem-sucedida na vida hoje é quem sabe lidar com pessoas. É quem sabe se relacionar. Porque eu olho para a minha turma de faculdade e as pessoas mais bem-sucedidas em todas as áreas não foram os CDFs. É assustador. Então, fica calma se seu filho não tira 10 em física, química e matemática. Tem jeito. Né? Cria uma criança segura emocionalmente que vai dar certo. Eu já desencanei disso. Ó, minha filha, passe, viu? Seja uma boa aluna, passe de ano, conclua, mas seja bem-sucedida onde Deus vai te colocar. Amém, gente? Porque network é a palavra da vez. É você saber lidar com pessoas e ter realmente essa capacidade de influenciar da maneira certa. E deixa eu te dizer, a gente que é mulher, nós somos quase que a origem dos relacionamentos. Você já percebeu? É muita moral da gente, é ou não é? A gente é quase que a origem dos relacionamentos, porque Deus fez Adão. E aí, Deus deu o que para Adão? Tudo, gente. Deus deu um jardim, todas as flores, todas as frutas, todos os animais. Adão não tinha falta de nada. Adão tinha ocupação, ele tinha que dar nome a todos os bichos, ele tinha o que fazer, ele tinha o que trabalhar, ele tinha o que comer, ele tinha um paraíso, ele tinha tudo à disposição dele. Não faltava nada, mas faltava. Faltava para ele o quê? Relacionamento. Faltava para ele a gente. A mulher. Aí Deus disse assim, a pessoa pode ter tudo, mas se não tiver relacionamento não tem nada. Você já percebeu? Quem foi que Deus criou com uma origem quase? A origem quase, né? Porque o primeiro relacionamento foi de Deus com o homem, viu? Não vai dizer que eu estou dizendo heresia, não. Estou dizendo assim, quase. Foi nós, mulheres. Então, você entende a responsabilidade que está nas nossas mãos? De sermos uma boa influência, de inspirarmos pessoas através dos nossos relacionamentos. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês 4 segredos. Fala comigo, 4 segredos. Não, mas fala mais uma vez para eu beber minha água no copo chique. 4 segredos para influenciarmos as pessoas e sermos uma inspiração. Primeiro segredo, ofereça às pessoas tolerância. Fala comigo, tolerância. Sim, tolerância. A Bíblia diz em Filipenses 2,14: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. 1 Pedro 3,10: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Gente, a tolerância é o ingrediente fundamental de uma pessoa que quer influenciar e quer ser uma inspiração. É você ser tolerante. E nessa vida a gente vai precisar ser tolerante. Vai ou não vai? Todos os dias. Aí você pode dizer, amém, pastora, glória a Deus. Eu quero aprender a ser uma pessoa tolerante. Como?
Você oferece tolerância às pessoas quando você acaba com reclamações e críticas. Esse é o primeiro requisito para oferecermos tolerância às pessoas. Você já percebeu que tem mulher que 24 horas por dia, 7 dias na semana, se mostra azeda, amarga, chata, intolerante, briguenta? Já percebeu isso? Por quê? Porque não oferece tolerância. Vive reclamando. Tem gente que reclama da casa que tem, da família que tem, do marido que tem, dos filhos, da igreja, do pastor, da mulher do pastor, do sapato, da recepcionista, do cabelo da irmã que fica no berçário, que não está preso. Tem gente que arranja motivo onde não tem para reclamar. É uma pessoa extremamente ranzinza, mal-humorada, azeda, rabugenta. Tem gente, misericórdia, tem mulher, gente, que vai dirigir. Se o carro estacionou muito perto do carro dela, acabou o dia. Já está mal. Porque a pessoa colocou muito junto. Porque a pessoa colocou muito perto. É uma pessoa azeda, amarga. É uma pessoa que vive para reclamação e contenda. Deixa eu te dizer, uma pessoa mal-humorada, ela orienta toda a sua vida baseada no humor dela. Inspira uma pessoa dessa? Inspira, gente. Claro que não. Por quê? Porque ninguém aguenta ficar junto de uma pessoa azeda. Ninguém aguenta ficar junto de uma pessoa amarga. Mas eu preciso te dizer que, às vezes, a reclamação, a crítica na nossa vida é uma construção da nossa identidade desde criança, que a gente precisa quebrar. E nós, como mães, tem alguma mãe aqui? Fiquem com a mão levantada. Pronto. Temos um papel fundamental para criar filhos gratos. Sabe por quê? Percebe comigo. Você já percebeu que quando nossos filhos são criativos, ousados, inteligentes, diferenciados, a gente critica eles? E quando eles são mimados, chorador, birrento, a gente mima? Sem querer a gente faz isso. Vê, um filho da gente, criativo, acha que vai ser Leonardo da Vinci, Van Gogh, pega o lápis de cor e começa a pintar as paredes. O que é que a gente faz? Pelo amor de Deus, eu pintei essa parede e gastei não sei quantos $1.000. Você dá um esporro na criança. Tem gente até que bate. Você ensinou para o seu filho que quando ele for inovador, quando ele for criativo, se ele for pequenininho, saber que não pode pintar na parede, né, gente? Porque tem uns que já passou da idade. Quando ele for criativo, inovador, ele vai ser punido. Mas aí o que é que acontece? Eles ficam doentes, com febre. Não pode fazer... Não é? Aumenta, não faz um spa, gente. Vem, bebezinho, vem que mamãe cuida. Não tem nada demais fazer isso, porque é normal a mãe querer proteger o filho quando está doente. Mas quando a gente faz isso, a gente está ensinando nossos filhos que quando eles são chorões, reclamões e murmuradores, eles vão ser acolhidos e amados. E aí, sem querer, a gente cria uma programação mental de que quando eles fizerem biga e doce, eles vão ser amados. Aí, sem querer, a gente cria gente o quê? Ranzinzo, mimado, intolerante, chorão. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado, porque oferecemos tolerância às pessoas quando acabamos com as críticas. A gente precisa parar de encontrar os defeitos e começar a encontrar as soluções. E eu preciso te dizer algo também. Você já viu que crítica, julgamento, intolerância é um negócio que pega? Já viu que pega? É igual gripe, gente, é igual espirro. Dá um espirro, uma pessoa. Daqui a pouco tu tá dando um espirro. Fica junto de uma pessoa gripada, tu pega. Fica junto de uma pessoa crítica e que reclama. Daqui a pouco tu estás igual a ela, reclamando. Eu tinha uma amiga minha na faculdade que eu gostava muito dela. Muito. Gente boa. Mas tudo ela criticava. Passava uma pessoa, menina, tu viste o sapato daquela menina? Meu Deus, já era mania dela. Eu convivia com ela. Daqui a pouco eu tava, meu Deus, fulano. Depois eu, opa, tô igual a ela. Porque pega a gente. Então, se você quer ser uma inspiração, você ficar longe de gente que só critica, só reclama, só vê a vida pelo pior lado. Por quê? Para inspirarmos, a gente precisa oferecer às pessoas tolerância. Fala comigo, tolerância. E a gente oferece tolerância quando a gente acaba com reclamações e críticas e quando o que mais? Quando a gente permite os outros serem imperfeitos. A gente tem que dar permissão para as pessoas errarem. Vira para a mulher que está do seu lado, saculeja ela e diz assim, me dá permissão para ser imperfeita? Fala para ela, eu sou imperfeita. Gente, olha bem para mim. Eu sempre dou esse exemplo. Mas eu vou dar ele de novo. Porque se você já ouviu, você ouve de novo e Deus vai falar com você de outra maneira. Amém?
Gente, uma vez, o meu marido estava lavando o botijão de água mineral. Quem já viu essa história aqui? Levanta a mão. Vixe, quase ninguém. Então, olha só. Na casa, geralmente, a gente divide as tarefas, não é? A mulher fica com 99% e o homem com 1%. É bem assim, né? Que só tem um homem aqui, mas é assim. A gente é a maioria. A gente faz tudo. E os homens fazem assim, um pouco. Na minha casa, a tarefa do meu marido é virar o botijão de água mineral. Aquele de 20 litros. Aqui é assim também não, né? Aqui é a garrafinha pequenininha, né? Tem também? Pronto. Mas por que os homens? Porque eles têm força, né? Pois bem, meu marido sempre fez isso a vida inteira. Até o dia que eu estava passando pela cozinha e vi meu marido lavando o botijão de água mineral, porque tem que lavar. Quando eu vi ele lavando com a bucha o detergente, que eu cheguei perto, que eu percebi, o gargalo estava cortado, gente. E ele com o maior jeito assim, ó. Eu disse, menino, pelo amor de Jesus, tu cortou o gargalo antes de lavar? Primeiro tu lava com sabão, joga água e depois tu tira. Aí ele fez, pois eu sempre fiz assim, oh, meu Deus, eu estou bebendo água com sabão esses anos todos. E não sabia, porque o sabão ia cair fatalmente na água. Aí ele disse assim, mas esse é o meu jeito, eu sempre fiz assim. Gente, na hora, vem aquele negócio assim dentro da gente. A minha vontade era dizer, rapaz, nem para lavar um botijão de água mineral. Não dá uma vontade de dizer, se fosse outra pessoa, dizer, tudo sou eu nessa casa, quando dos meninos, e faça feira, e não sei o que, a única coisa que eu peço, meu Deus. Quem está rindo está se identificando. Só que aí eu respirei fundo e disse, pois está certo. E fui pro quarto, me comendo, doida para falar. Gente, não deu 3 minutos, ele chegou no quarto rindo. Meu Deus, como foi que eu nunca pensei nisso? Eu disse, não sei também. E pediu perdão rapidinho. Talvez se eu tivesse dado baile, como outras pessoas, eu tinha ferido o meu relacionamento. Eu tinha brigado e ele nunca ia me pedir perdão do jeito que ele me pediu. Nem nunca ia ter sido leve, rido. E nunca ia reconhecer. Às vezes a gente deixa de inspirar por causa disso. Porque a gente não oferece às pessoas serem perfeitas, gente. Ninguém é igual a gente, as pessoas são diferentes. A gente tem que aceitar. O problema é que a gente quer mudar o outro. A gente quer que o outro seja do jeito da gente. A gente quer que o outro fale da nossa maneira, pense o que a gente está pensando, faça do jeito que a gente está pensando. E esse é o maior motivo pelo qual nós não inspiramos outras pessoas. Por quê? Porque a gente se coloca num padrão e numa posição de perfeição. E não permite que as outras pessoas sejam imperfeitas. Gente, não existe nenhuma pessoa perfeita na vida. O que existe são pessoas com defeitos toleráveis à nossa perspectiva, a maneira como a gente vê. Então, você precisa ter paciência com as pessoas. Diga assim, paciência. Eu não estou dizendo que é por causa disso que você nunca vai ter raiva. Todo mundo tem raiva, gente. Porque a gente tem sangue, a gente é ser humano. Só quem não tem raiva é quem é um pé de alface. Não é um vegetal que não tem raiva. A gente é ser humano, a gente tem raiva, a gente fica triste, a gente se cansa, a gente fica estressado. Agora, a maneira como nós administramos nossos sentimentos e as nossas emoções é que vai dizer se a gente vai inspirar ou não outras pessoas. É a maneira como a gente lida. Por exemplo, você marcou uma noite com seu marido, vai sair para jantar. Vai num cinema, marcou 7 horas da noite. Dá 7, cadê ele? Meu Deus, cadê ele? Dá 7h15. 15 minutos, já está atrasado. 7h30, quando esse camarada chega, ele vai me escutar. Não é bem assim? 8 horas, você já está irada. Quando ele chega 8 horas da noite, você tem 2 opções. Uma, você pergunta o motivo do atraso, porque ele atrasou. E aí você tem a hipótese de dizer, realmente, meu marido é falho em termos de atraso. Ou você pode explodir. Rapaz, 8 horas, eu estou aqui 1 hora esperando, você demora para chegar, a gente vai comer a comida, não vai chegar, o restaurante vai ter fila, não sei o quê. E a gente perde o nosso relacionamento. E perde de inspirar as pessoas. Por quê? Porque não sabemos administrar tolerância. Não sabemos permitir que as outras pessoas sejam imperfeitas. Às vezes um pneu furou, o chefe mandou ficar mais tempo. E às vezes a gente dá aquela gritalhada primeiro, para só depois perceber que, no fundo, a outra pessoa tinha razão. Como é que você inspira? Oferecendo tolerância às pessoas, parando com críticas e julgamentos, permitindo as outras pessoas serem imperfeitas. Tem uma frase que diz assim, aprimorar a paciência requer alguém que nos faça mal e nos permita praticar
a tolerância. Tem gente que diz, Deus, me ajuda a ser paciente. Peça não, viu? Que vai vir uma pessoa para tirar a sua paciência. Você não quer não quer exercitar paciência? Mas é isso. A gente aprende a ser tolerante fazendo isso. Agora, tudo é a maneira que a gente administra os sentimentos. Gente, eu não estou dizendo que você não vai botar para fora. Porque toda raiva a gente tem que colocar para fora, da maneira certa. O problema é que geralmente a gente coloca a raiva para fora como? Gritando, reclamando, murmurando. Você tem que saber o jeito certo. Se a pessoa atrasou com você, não cumpriu um compromisso, fale a verdade. Eu digo, olha, eu estou chateada, me senti desapontada, frustrada, porque eu me programei para essa hora e você chegou na outra hora. Mas aconteceu, não vamos estragar a noite, vamos sair. Viu que você colocou suas emoções para fora, reclamou, disse que estava chateada, mas do jeito certo. Você não estragou o relacionamento, você inspirou, você abençoou a vida daquela pessoa e com certeza ela vai olhar para você com outro olhar. Vai ou não vai? A gente precisa administrar as nossas emoções, administrar a maneira como a gente fala. Por quê? Porque tolerância é isso, gente. A tolerância coloca o foco na solução do problema, não na pessoa. Você já percebeu que a gente põe o foco na pessoa ao invés de colocar na solução do problema? A gente tem que botar o foco na solução do problema. Ligou para a pessoa, traz uma lata de leite que acabou o leite da criança. O que é que vai acontecer? Eles vão esquecer. Vão ou não vão? Vai chegar em casa sem o leite? Vai, que a maioria dos homens. Meu marido não, graças a Deus, porque ele é uma exceção da regra. Meu marido é a mulher de um relacionamento. Ele não esquece nada, ele é organizado. Tudo é glória a Deus, né? Porque duas pessoas assim igual a mim não ia dar certo, não. Mas a maioria dos homens esquece. Esquece ou não esquece? O que é que você vai fazer? Esqueceu o leite. Aí dá aquela sermão porque esqueceu o leite. Por quê? Porque colocou o foco na pessoa. Bota o foco na resolução do problema. O que é o problema? É a fome da criança. Meu filho, você esqueceu? Volte, por favor, e compre o leite. Oh, é um negócio profundo, você percebeu? É tão profundo. Mas é a verdade. A gente precisa colocar o foco na resolução do problema e não na pessoa. Por quê? Porque vamos inspirar quando oferecemos às pessoas tolerância. Fala comigo, tolerância. Eu não sei se você já leu um livro chamado O Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank foi um best-seller no mundo inteiro. A história de uma criança que passou pelo Holocausto. E ela escreveu um diário, né, enquanto estava refugiada. E esse livro correu o mundo, foi um dos mais lidos e mais vendidos do mundo. Se você perceber, no começo do livro, a primeira frase de Anne Frank no livro diz assim, ó, o papel tem mais paciência que as pessoas. É assustador, né, gente? Uma pessoa escreveu, o papel tem mais paciência do que as pessoas. Mas é verdade. Às vezes a gente não está inspirando como deveria inspirar, porque perdemos a paciência. Por tão pouco. Ontem eu estava andando na frente do laguinho onde eu estou. E eu disse, Deus, eu fui orando, eu disse, Deus, me ajuda a ser uma pessoa mais paciente. Que coisas pequenas não me incomodem. Sabe por quê? Porque é assim que a gente vai mostrar Jesus no dia a dia. Gente, Jesus, o camarada foi julgado. Foi ridicularizado, foi xingado. Você não vê Jesus explodir. Você não vê Jesus dar em ninguém. Pedro está lá, os camaradas, os discípulos, tudinho, há anos e anos, não aprendia, cortando a orelha de soldado e querendo fazer na sua própria força. E Jesus nos ensinando que a melhor maneira de inspirarmos as pessoas é oferecermos tolerância. E Jesus estava o tempo todo oferecendo tolerância. Ele olhou para o ladrão na cruz e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu tenho tolerância com todos os seus erros, com todos os seus defeitos. O que foi que ele fez com aquela mulher pecadora? Ele escreveu na areia, ninguém te condenou, todo mundo saiu, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Jesus estava o tempo todo nos ensinando a arte da tolerância, conversando com aquela mulher pecadora ali no poço. Ninguém queria dar tolerância àquela mulher mal falada, julgada, xingada de todos os tempos, de todas as maneiras. Jesus estava ali oferecendo tolerância. Ei, Jesus é a maior inspiração que a gente tem. É verdade ou não é? A gente pode falar de tantas pessoas importantes no mundo, mas ninguém inspirou mais do que Jesus. Por quê? Porque Jesus sabia lidar com pessoas. Porque Jesus sabia oferecer tolerância. Se você quer ser uma inspiração, você precisa amar pessoas, lidar com pessoas. Porque, gente é complicado. Mas a maneira como nós lidamos com essas pessoas é que diz quem nós vamos ser. Uma pessoa que inspira
ou uma pessoa que repele? Quem você quer ser? Gente, nós precisamos amar independente de como as pessoas são, porque nem todo mundo está num dia bom, todo mundo tem o benefício da dúvida. Todo mundo tem o direito de ser imperfeito, de estar num dia ruim. Outro dia eu fui numa sorveteria, porque eu amo sorvete. Quem me conhece sabe que a minha sobremesa preferida é sorvete. Não me ofereça um sorvete, que eu amo sorvete. Fui na sorveteria, menina, mas a mulher estava um poço de ódio. Eu querendo experimentar o sorvete, e a mulher com a cara deste tamanho para mim. E eu disse, espera aí que eu vou pegar essa mulher. No bom sentido. Eu disse, minha filha, vem cá. Minha filha, vem cá. Eu quero fazer uma coisa por você. Ela olhou assim para minha cara e disse, me dê um abraço. Você está precisando de um abraço. Ela olhou para mim como que essa mulher é doida. Eu disse, venha, eu vou lhe dar um abraço. Abracei ela e ela querendo sair do abraço. Eu, não, você vai ficar aqui comigo. Nós vamos ficar juntos aqui. Eu digo, mulher, em nome de Jesus, tu tá vendendo sorvete, a melhor sobremesa do mundo. Tu tá desse jeito. Mulher, fica feliz. Tu trabalha num lugar que tu pode tomar sorvete todo dia. Se eu tivesse aí, eu ia comer todos esses sabores todo dia. Mulher, não fica assim, não sei quem fez mal a você, não. Mas bora rir. Daqui a pouco a mulher já estava rindo. Porque tudo é a maneira... Mas tem gente assim, chama o gerente que eu vou reclamar dessa moça aí. É pior do que a pobre da moça. Que às vezes está com uma dívida para pagar, não tem ninguém para pagar, e por isso que ela está mal-humorada daquele jeito. Tudo é a maneira como nós agimos. Você quer ser uma inspiração, filha? Você não precisa ser rica, milionária, nem jogar futebol e fazer milhões de gols, porque essa galera também inspira. Mas a melhor maneira de inspirarmos é oferecendo às pessoas tolerância. Mas tem gente que fala assim, comigo, pastora, comigo só erra uma vez na vida. Sim, na Bíblia tem onde isso aí? Que com você só erra uma vez na vida. Porque Jesus mandou a gente perdoar 70 vezes 7. Faz as contas aí. É quase impossível. É um por a cada segundo. Então, precisamos oferecer. Ei, gente, a gente tem que oferecer tolerância. Sabe por quê? As transgressões das pessoas são menos importantes do que elas. As pessoas são mais importantes do que os erros que elas cometem. Bem mais importantes. Então, quer inspirar? Ofereça tolerância. A Bíblia diz, Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem assim como o Senhor os perdoa. Mas a gente quer que todo mundo seja igual a gente. Olha para a sua mão direita. Nem os dedos da sua mão são iguais. A gente quer que os outros sejam igual a gente. Ninguém é igual a ninguém. Seu marido não é igual a você, seus filhos não são igual a você. Nenhum filho é igual ao outro. Ninguém vai ser nunca igual. A gente precisa aprender a arte de lidar com cada um na sua individualidade. Então, primeiro segredo, tolerância. Segundo, ofereça às pessoas um encorajamento e um desafio pessoal. A Bíblia diz em Efésios 4:1, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O que é isso? O Paulo está pedindo, ele está implorando, ele está dizendo, gente, pelo amor de Deus, eu estou implorando, eu estou rogando a vocês, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. O que é que ele está dizendo? Aproveita a vida, pelo amor de Jesus. Viva da maneira certa. Por quê? Porque nós precisamos viver e fazer cada dia valer a pena. A gente não está aqui só para passar tempo, gente. E deixa eu te dizer, cada pessoa, para viver de maneira digna, ela precisa de um sonho, ela precisa de um alvo, ela precisa de um propósito para fazer a vida valer a pena. Quem é que vai dar esse sonho, esse propósito a ela? Você. Vira para a pessoa que está do seu lado, é tu. Vira para outra, é tu, mulher. É tu mesmo. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser encorajadoras. A gente precisa ser o tipo de pessoa que oferece às pessoas um desafio pessoal, uma palavra de encorajamento. Quer ver? Porque quem tem um propósito na vida chega muito mais fácil. Quer ver? A gente quer emagrecer. Todo ano a gente faz a mesma promessa. Ano que vem eu vou estar lá na academia. Ano que vem eu vou emagrecer. Não, segunda-feira. Segunda é o dia universal para começar o regime. É ou não é? Gente, fala sério. É horrível fazer um regime. Tem coisa pior na vida do que a pessoa deixar de comer. Não tem. Não é difícil? E a gente demora para emagrecer. Demora ou não demora? Agora, se tu tiver o teu casamento no fim do mês, a formatura da tua filha, uma festa para tu e tu não emagrece mais fácil? Para caber no vestido? Emagrece ou não emagrece? O que é isso? Alvo. Objetivo. Você foi desafiada. Você diz, até o dia tal, eu tenho que emagrecer tantos quilos para ficar bonita na festa. Na vida da gente também é assim. A gente precisa de alguém que nos encoraje. Alguém que nos dê um desafio
pessoal. Alguém que seja aquela pessoa que vai arrancar o ouro de dentro da gente. Porque a gente é como uma mina de ouro, gente. Tem muito ouro dentro da gente. E quem foi que colocou? O próprio Deus. Tem semente de grandeza dentro da gente. Só que até achar tem muito cascalho, pedra, igual uma mina. Se o minerador entrasse e achasse logo o ouro, ele era milionário. Todo minerador era milionário, era fácil demais. Mas por que demora? Porque tem que limpar, é areia, é pedra, é cascalho. Ele cascavila bem muito, até lá no fundo achar o ouro. Na vida da gente é a mesma coisa. Tem muito ouro aqui, mas a gente vai ter que limpar, cascavilhar. E na vida das outras pessoas também é assim. Essa pessoa que está do seu lado, que você diz, meu Deus, essa irmã é só a graça. Pois é só a graça, que tem muito ouro lá dentro dela. Que você tem que cascavilhar o ouro dela. Você tem que catar até achar. Porque se você quer ser uma mulher que inspira, você precisa entregar às pessoas encorajamento e um desafio pessoal. Todo mundo precisa de alguém para inspirar. A Bíblia diz em 1 Pedro 4,10, Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies das bênçãos de Deus. Eu não sei se você sabe, mas o quente do mercado empresarial é o plano de carreira. Muito se gasta, as pessoas gastam uma fortuna para contratar uma pessoa só para dizer que ela é boa. Você já percebeu isso? Que é febre? Você paga a pessoa, um coach, sei lá o quê, uma de profissão, só para a pessoa achar no que você é capaz. Gente, a Bíblia diz que a gente já poderia fazer isso uns com os outros. O ferro afia o outro. Ei, você, o irmão, está aí para mostrar para você. Ele diz assim, ó, você tem capacidade de... Estejam certos de as estar utilizando para se ajudarem mutuamente. Qual é o meu papel e o seu? Achar o ouro da irmã. A gente tem que aprender a elogiar as pessoas, desafiar as pessoas. Mas vamos falar a verdade, que os homens não estão aqui e a gente não vai dizer isso para eles. Mas a mulher é um bicho complicado para fazer isso. É ou não é? Vamos falar a verdade, vamos ser franca. A gente tem uma dificuldade de elogiar o outro. Ei, gente, a gente tem que ser mais livre. A gente tem que falar, encorajar, abençoar. Tem tanta mulher invejosa, a gente está destruído isso em nome de Jesus. A mulher chega com uma roupa linda, a mulher emagreceu 10 quilos, botou aquele cabelo maravilhoso, fez aquele clareamento do dentes, está perfeita. Você olha para ela, meu Deus, ela está maravilhosa. Dentro de você diz, mas não esboça. Porque tem mulher que ela quer tanto aparecer, tudo é ela, o mundo gira em torno dela. Se ela for para um casamento, ela quer ser a noiva. Se ela vai para o velório, ela quer ser o morto. Ela quer brilhar, ninguém pode brilhar mais do que ela. Não, gente, tem que quebrar isso aqui. Ei, olha bem para mim. Você quer inspirar? Seja uma mulher que desafie, que encoraja outras pessoas. Uma mulher invejosa não inspira não, gente. Quem inspira é uma mulher livre, que ama, que fala, que elogia. Quantos elogios você teceu alguém hoje? Porque você deveria ter sido elogios. Você ter dito, ó, eu desci do carro, já desci dizendo, pastora, como você é bonita e nova. Porque a pastora de vocês é gata, gente, fala a verdade. Eu desci, chega de rasteira, esse toco de gente, eu digo, eu deveria ter botado um salto, né, para não ficar tão feio. Mas eu quase não trouxe roupa. Inclusive, se alguém tiver alguma roupa, me peça para usar amanhã, porque eu só tenho esse vestido. Mas eu vou com ele também, porque eu sou livre. Mas olha bem para mim. Gente, a gente precisa de alguém para desafiar a gente. Seja você essa pessoa. Para comigo, fecha seus olhos agora e pensa. De 1 a 10. Qual a nota que você daria a você? Pensa. Para o tempo que você gasta encorajando e desafiando outras pessoas. Qual a nota que você daria para você, para o tempo que você gasta no seu dia, elogiando, encorajando e desafiando outras mulheres e os membros da sua família? A gente precisa destacar a força dos outros para fazer a fraqueza deles irrelevante. A gente precisa aprender a destacar a força dos outros. Mas o problema é que às vezes o ego da gente não deixa a gente fazer isso. Não é? Às vezes a pessoa olha para você, a pessoa se inspira. Tu sabe que a pessoa se inspira em tu. Tu sabe que a pessoa é um Ctrl-C, Ctrl-V teu. Não tem gente que é assim, copia tudo da gente. Não tem um problema com as pessoas que copiam. Agora, tem gente que é descarado, gente. Tem gente que até o jeito que você está falando, eu digo, meu Deus, até minha mania a pessoa está pegando. Mas é incapaz de dizer assim, poxa, pastora, você me inspira. Por que isso? É o ego que não deixa a pessoa fazer isso. Esse dia chegou uma mulher bem importante para mim, mas quando eu digo bem importante, é uma pessoa bem importante mesmo, muito, muito, muito importante. Aí ela chegou para mim, eu fiquei
impressionada. Ela disse... Aí ela começou a me elogiar, que eu digo, meu Deus, não, minha filha, pare que eu já estou ficando com vergonha. E ela começou a dizer, você me inspira nisso, daquilo. Eu digo, não, filha, aqui é o contrário. Quem inspira aqui é tu, não sou eu, não. Mas eu achei, mais de tudo, bonito a posição dela, de estar numa posição talvez tão maior do que a minha e se fazer menor. É isso que faz as pessoas olharem para você como uma inspiração. Você encorajar, você ser uma edificadora. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser edificador um na vida dos outros. Elogiar. Lançar um desafio. Seja um edificador na sua família. Eu sempre falo isso. Eu vou até lançar um curso só sobre isso. Uma disciplina positiva. Que é uma coisa que eu faço muito na minha casa, na minha família. Eu não chego para minhas filhas e digo, você é uma desobediente. Nunca. Deus me livre quando vou profetizar coisa ruim. Mesmo que elas sejam desobedientes. Eu trago à existência o que não existe, como se já existisse, a Bíblia diz. Eu digo, minha filha, você é tão obediente e nem combina com você a desobediência. É assim mesmo que eu digo. Esse comportamento, que eu não digo nem que é dela, eu digo, esse comportamento não combina com você, Sara, porque você é uma menina obediente. Pode ser desobediente como for. Eu digo, é nada, minha filha é obediente, em nome de Jesus. Sabe por que a gente precisa arrancar o ouro dos nossos filhos? Por quê? Porque a gente está o tempo todo dizendo, você é isso, você é aquilo. Trazendo maldição para os nossos filhos, quando a gente poderia ser edificadoras. Quando a gente poderia lançar desafio. Qual foi a última vez que você lançou um desafio na sua casa? Porque eu lanço um desafio. Toda hora eu lanço um desafio para minha filha. Ela já está na terceira... Minha filha tem 7 anos. Ela já está lendo a Bíblia pela 3ª vez. Claro, tudo bem que não é a Bíblia da gente, né? Mas é uma Bíblia inteira, tá? Ela já está lendo a 3ª Bíblia infantil. Porque eu desafio ela. Eu digo, bora... Tem 2 meses para ler essa daí, vamos? Eu já lancei, ela já está na metade do fim dessa Bíblia, assim, do meio para o fim. Porque eu lanço um desafio. Lance desafio para as pessoas. Gente, quando a gente é desafiado, a gente cresce. Se a gente se desafiasse umas às outras, pega a sua amiga e diga, vou dançar um desafio para tu emagrecer 5 quilos daqui a 2 meses. Bora que eu vou te ajudar nessa. Porque a amiga de verdade desafia, não é não? Eu faço isso com minhas irmãs. Eu digo, opa, peguei minha irmã, digo, tá muito gordinha, viu? Vamos fazer um desafio para mudar. Porque a gente precisa de um desafio, gente. Ei, olha bem para mim aqui. Quem é um membro comum aqui da igreja? Levanta a mão. Se você não é pastor, um membro comum. Pronto. Como é seu nome? Gláucia, tu já pregou alguma vez aqui na tua igreja? Não? Pronto. Vamos dizer, Gláucia, que a pastora Gisele... Pastora, vire para Gláucia e diga assim, Gláucia, domingo que vem quem prega é tu. Olha, Gláucia, se a pastora dissesse que domingo que vem quem ia pregar é tu, como seria a tua semana? Certo, beleza, seria tensa. Mas vamos pensar, tu ia orar mais do que tu ora normalmente? Tu ia ler mais a Bíblia do que tu lê normalmente? Eu não sei onde vocês estão vendo, onde eu estou querendo chegar. Tu ia estudar mais? Porque quando a gente tem um desafio, a gente cresce. É isso que a gente precisa fazer uns com os outros. A gente precisa entregar a eles um desafio pessoal. A gente precisa dar encorajamento. Nós estamos aqui para sermos encorajadoras. É isso que inspira as pessoas. Encoraje outras mulheres. Desafie outras mulheres. Arranca o ouro delas. Diga, você pode ser melhor, você pode fazer melhor. Você nasceu para grandes coisas. Aí tem gente que diz, não sei, pastor, é simples. Olha o que a pessoa está falando de certo e diz. É isso, elogiar, encorajar é só isso. Seu filho está fazendo a tarefa, digo, muito bem, meu filho, que menino responsável que você é, está fazendo a tarefa. Olha que coisa difícil. Encorajar é isso. É só olhar o que a pessoa está falando, fazendo certo e falar. Agora, o encorajamento precisa ser o quê? Constante. Tem gente que diz assim, pastor, eu já tentei encorajar meu marido, mas não presta, não tem jeito não, pastor. Eu já tentei isso aí, tudo que isso aí que a senhora está falando é tudo balela, já tentei de tudo. Claro, a pessoa quer fazer 3 elogios, quer que o camarada mude e não vai, gente. Tem que ter o quê? Constância. Tem que ser hoje, amanhã, semana que vem, na outra semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2, 3. Até o negócio funcionar, porque vai funcionar. Amém, gente? Agora precisa de constância. Fala comigo, constância. Segundo, precisa de realismo. Tem que ser real. Porque tem gente que viaja. A pessoa está com a barriga desse tamanho aqui, o marido. Meu Deus, sua barriga está de tanquinho. Não seja mentirosa. Porque a pessoa não vai acreditar em você. Fale a verdade. Até o elogio tem que ser realidade. Tem que ser realista. Sentir que você está um pouco melhor. Você tem que ser realista. Você tem que ser constante. Você tem que ser realista. E você tem que fazer da maneira certa. Você precisa ser específico. Quanto mais específico você for, mais bem sucedido você vai ser. Uma pessoa chama você para jantar. Faz um bacalhau bem gostoso. Aí você diz, meu Deus, o jantar estava muito gostoso. Foi um bom elogio?
Foi um bom elogio, fez alguma coisa boa. Mas se você disser assim, esse bacalhau estava uma delícia. Estava perfeito o ponto do sal, nem mais nem menos, suculento. Foi melhor ou não foi? É só ser específico, você entende? Encorajar e elogiar é só assim. Eu não sei se você sabe, mas Leonardo da Vinci, quando ele começou a pintar, ele tinha um professor. E o professor, o mestre dele, ensinava ele a pintar. Até que um dia o professor dele ficou doente, muito doente. E ele estava pintando o quadro, o mestre, e disse assim, eu não consigo mais, não tenho mais saúde. Eu preciso que você me ajude e termine essa obra. E ele disse, não, mestre, de maneira alguma, nunca que eu vou terminar uma obra sua. Pelo amor de Deus. E o professor disse, não, você pode, Leonardo, você é capaz, você tenta aí. Deu aquela palavra de encorajamento para ele. A história conta que Leonardo da Vinci se ajoelhou na frente do cavalete e disse assim, ele pediu para Deus, né? A gente não, ele acha que não pediu para Deus, mas foi para Deus que ele pediu. Ele disse, eu peço a habilidade necessária para concluir a obra do meu mestre. E ele começou a pintar, terminou. Quando ele terminou, que o professor chegou, que olhou o quadro dele. Ele não era ninguém, gente. Ele era só um estudantezinho. Ninguém nem sabia quem ele era. O professor colocou a mão no ombro de Leonardo da Vinci e disse, meu filho, nunca mais eu pintarei. Ele estava dizendo, você é um gênio que estava adormecido. Eu achei você. E Leonardo da Vinci se tornou quem era. Gente, se Leonardo da Vinci precisou de alguém para acreditar nele, imagina eu e tu. Então, acredita nas pessoas. Você quer inspirar, acredite nas pessoas. Encoraje as pessoas. Elogie as pessoas. Quem quer ser uma inspiração aqui? Levanta a mão. Você quer ser uma inspiração? Hoje você vai ser uma inspiração. Chegar na sua casa, em algum momento, elogie seus filhos. Elogie seu marido. Elogie sua amiga. Dê uma palavra de encorajamento. Para, gente. Tem muita gente invejosa na mesa que só joga areia na vida da gente. Só fala coisa ruim. O mundo está cheio de gente para falar coisa ruim. A gente está aqui para amar e abençoar e ser uma edificadora. Amém? Eu não vou falar mais, porque já passei muito tempo. Eu perdi meu tempo. Oh, meu Deus, que coisa triste. Tinha só mais 2 tópicos, eu vou falar bem rápido. Tá bom, gente? Foi difícil, mas eu gosto de falar dessas coisas práticas. Então, primeiro segredo, ofereça às pessoas tolerância. Depois, encorajamento e um desafio pessoal. Terceiro, um sorriso e gentileza. Vamos rir mais, gente. Vamos levar a vida com mais leveza. Você nunca vai ver uma pessoa carrancuda e inspirar, vai? Vai? Você se inspira em gente carrancudo? Você se inspira em gente mal-humorado? Você se inspira em gente o quê? Feliz, gente. Vamos ser felizes. Mas tem gente que se troca por uma besteira. Eu digo, menino, pelo amor de Deus. Ó, eu vou contar um segredo para vocês. Para mim, uma mulher que vive de cara fechada, não sabe rir, não sabe ser educada, não sabe ser gentil com os outros. Me perdoa, mas sabe que ela é mal amada. Vamos falar a verdade. Porque uma pessoa que ela é amada, que ela tem amor, gente, ela não é assim mal com a vida. É não. Então, quando você quer inspirar as pessoas, você precisa oferecer um sorriso e gentileza. A Bíblia diz, o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então, seja gentil, abraça essa pessoa que está do seu lado. Dê um abraço a ela. Ai, gente, como é bom um abraço, não é? Isso, seja gentil. Faça um elogio agora para ela, faça um elogio, faça. Rasga aí seu elogio. Isso. Viu que a gente pode fazer a diferença? Volta, agora volta para mim. Foi triste. Gente, tá bom. Obrigada. Quando a gente sair, a gente faz isso, ok? E agora eu vou falar o último segredo, porque esse aí eu não preciso falar muito, você já sabe. Ofereça às pessoas uma audição atenta. Olha para mim. Pessoas que falam bem são pessoas admiradas. São ou não são? Você não admira uma pessoa que fala bem? Mas pessoas que sabem ouvir são amadas. Você quer ser amado, saiba ouvir as pessoas. Você quer inspirar, dê o seu ouvido. Às vezes o que as pessoas precisam é só falar. E o que a gente precisa? Só ouvir. Ofereça uma audição atenta. A Bíblia diz em Provérbios 18:13, responder antes de ouvir é estutícia
e vergonha. Tiago 1,19, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Gente, Deus em sua plena sabedoria só deu uma boca para a gente. E 2 ouvidos. E a parte disso, a boca abre e fecha, porque tinha uma hora que tinha que fechar. Mas os ouvidos estão sempre abertos. Já percebeu isso? Porque precisamos ouvir mais. Uma audição atenta. Gente, isso é um desafio para a gente hoje. Vamos falar a verdade. Porque hoje, infelizmente, a gente não consegue mais ouvir as pessoas. A gente está tão aqui, ó, no celular, resolvendo tantos problemas que às vezes os filhos estão falando com a gente. Eu falo por mim. A gente está tendo que resolver 30 milhões de coisas. A gente não olha mais no olho das pessoas. A gente não ouve como deveria ouvir. Se você quer inspirar, ofereça às pessoas uma audição atenta. Ouça as pessoas, ouça com amor. Ouça dando importância. Por quê? Porque todos nós temos necessidade de falar. Todos nós precisamos de alguém que nos ouça, que nos ame, que nos encoraje, que acredite na gente. Você quer ser uma inspiração? Ofereça tolerância. Deixa as pessoas serem perfeitas. Pare de querer que todo mundo seja igual a você. Pare de querer ser a dona e a sabedoria do universo. Que só você tem a razão, que só você sabe todas as coisas. Ofereça às pessoas tolerância. Mas também ofereça o quê? Um desafio, um encorajamento. Seja uma edificadora, seja uma pessoa que abençoa, seja uma pessoa que levanta outras pessoas. Ofereça às pessoas o quê? Gentileza, um sorriso, um abraço. Você vai inspirar outras pessoas. E, por fim, ofereça às pessoas uma audição atenta. Aprenda a escutar. Eu garanto, essas 4 coisinhas bem simplesinhas. Se você fizer bem direitinho, você vai ser uma inspiração. As pessoas vão olhar para você e dizer, rapaz, eu quero ser igual àquela irmã, aquela pessoa. Elas vão olhar para você com um olhar de admiração. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu quero orar por você. Todo mundo quer vencer na vida. Quer ou não quer? Mas deixa eu dizer, sua vontade de crescer tem que ser maior do que sua vontade de vencer. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque sucesso só vem para quem está preparado. Você tem que desejar crescer mais do que você deseja vencer. Você tem que desejar todos os dias ser uma mulher diferente, fazer diferente, abençoar outras pessoas. São 4 segredos simples, mas que se nós colocarmos em prática, nós seremos uma inspiração. Eu acredito piamente que Deus nos colocou aqui com um propósito. Deus não nos colocou aqui simplesmente para sermos mais uma. Deus nos colocou aqui para abençoar e inspirar outras pessoas. E esse é o chamado de Deus para você. Eu quero que você feche seus olhos no seu lugar. Quero que você coloque a mão no seu coração. E nesse momento eu quero que você ore. Eu não sei o que você precisa dizer para Deus. Ninguém vai ouvir sua oração, mas eu quero que você diga, Deus, me perdoa, Senhor. Se quantas vezes eu digo, Senhor, usa a minha vida como um farol, você canta, eu quero ser usado. Mas no fundo, você não tem oferecido tolerância na sua casa. Você tem sido uma pessoa reclamona, murmuradora. Ou talvez você só tem criticado as pessoas. Qual foi a última vez que você agradeceu? Qual foi a última vez que você disse um obrigado à sua líder de célula, à sua pastora, ao seu pastor? Alguém que fez algo por você? Qual foi a última vez que você deu uma palavra de ânimo, de encorajamento? Qual foi a última vez que você escreveu uma cartinha para alguém? Eu entrei aqui e ganhei um presente. Agora eu esqueci o nome da moça, não era para eu ter esquecido. Josi. Ela me deu um caderninho lindo e me deu uma cartinha que eu vou ler. O que é isso? Isso é um encorajamento. É a pessoa escrever, poxa, pastora, continua. Faça isso na vida de outras pessoas. Seja você uma mulher encorajadora. Seja você uma mulher livre, leve, alegre, sorridente, gentil, que sabe escutar mais do que falar. Que sabe abraçar mais do que julgar. Que sabe amar mais do que acusar. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Queremos cada dia sermos mais parecidas com o Senhor. Estamos aqui para mostrar Jesus. Tua palavra diz, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queremos amar uns aos outros e assim inspirarmos as pessoas. E assim sermos um exemplo, uma referência. Senhor, perdão todas as vezes que não fizemos isso. Todas as vezes que envergonhamos o Teu nome. Todas as vezes que agimos contra a natureza do
nosso Pai que está em nós. Mas nessa tarde, nessa manhã, nós fazemos um compromisso de sermos mulheres que inspiram, de sermos mulheres que amam, que encorajam, que abençoam, que edificam, que perdoam, que ouvem, que abraçam, que amam, e que possamos ser conhecidas como discípulos de Jesus. Faz aqui dessas mulheres um exército, Senhor. Sejamos um exército poderoso de mulheres influenciadoras, de mulheres que vão inspirar, de mulheres que vão fazer a diferença, de mulheres que vão mudar o mundo, Senhor. Queremos ser, Senhor, não mais uma, mas queremos ser uma mulher que vai marcar a nossa geração. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus.